Irmãos, dentro da Bíblia há vários códigos. Quando você consegue juntar esses códigos, eles vão te levando para a profundidade dentro das Escrituras. Deus ele fez um projeto muito bem elaborado e quem vai conseguindo conectar vai tendo a revelação do Eterno. E como eu falei no último vídeo que eu mostraria dentro das Escrituras, ou melhor, dentro do livro de Apocalipse, que é o livro que mostra as 3 últimas festas do Senhor, que mostra a festa das trombetas, ou festa de Yom Teruah, também mostra aqui a festa do Yom Kippur e a festa do Tabernáculo, e fecha assim as festas do Senhor. Também são chamadas as festas de outono. Eu não sei nem como eu vou começar esse assunto, porque são coisas tão cheias de complexidade, é um assunto tão complexo, e eu vou tentar diminuir ele para não ficar muito confuso. Eu vou tentar falar assim bem direto, dentro dessa proposta que eu fiz aqui de festa das trombetas, apontando para o arrebatamento, que eu quero que você veja. No livro de Apocalipse 11, Deus vai nos jogar dentro da própria festa das trombetas. Porque quando toca a 6ª trombeta, nós estamos dentro da festa das trombetas ou festa de Yom Teruah. E aí você vai ver com seus próprios olhos e você vai aí analisar de acordo com o que eu for falando aqui, porque eu quero que você entenda. Porque não adianta, irmãos, eu sair falando, guerreando, brigando. Não, você precisa ver. E para você ver, o Espírito Santo precisa trazer a revelação verdadeira para você. Então eu vou tentar aqui com as minhas dificuldades passar, mas eu espero que o Espírito Santo trabalhe aqui comigo e aí com você. Então nós estamos aqui no livro de Apocalipse 11. Cláudia, Apocalipse 11, sim. Olha só, eu vou falar a partir do versículo 3. E darei poderes às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Tem um pouquinho de paciência, irmãos. Jesus ele vai revelar assim, ó. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém fizer mal, fogo sairá da sua boca, devorará os inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Este tem poder para fechar o céu, para que não chova os dias da sua profecia. E ele tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de praga quantas vezes quiserem. Queridos irmãos, vocês perceberam aqui que Deus está falando de 2 testemunhas, que ele diz que está diante dele, que são 2 oliveiras, também 2 castiçais, que ele dá poder. Essas 2 testemunhas, elas terão poder por 3 anos e meio, 42 meses, ou 1260 dias. Deus estabeleceu o período de tempo para essas 2 testemunhas que estarão sobre a terra. Sei que muitos dizem que essas 2 testemunhas serão 2 homens, serão objetos, enfim, irmãos. Só que eu quero que você perceba a crescente de Deus dentro dessas escrituras e ele voltando à lei para mostrar o que está acontecendo aqui. Essas 2 testemunhas, elas têm um período para profetizar. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. Então essas 2 testemunhas, elas têm esse período de 3 anos e meio. Mas ao final desse período, elas serão mortas. Por quê? Porque elas serão vencidas
pela besta. Então nós estamos nos últimos dias sobre a terra. A besta já estará sobre a terra em ação total. E aí nós estamos vendo que a besta põe fim às profecias das duas testemunhas. E aí a gente vai entender quem são essas duas testemunhas daqui a pouco. Olha, e os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. Essa forma desses corpos ficarem lançados sobre a terra, não colocarem em sepulcro, é como se fosse uma vergonha, uma humilhação para essas testemunhas. E os que habitam na terra ficaram muito alegres e mandaram presente uns para os outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitavam na terra. Porque essas 2 testemunhas na terra, elas estão testemunhando do Senhor. Elas estão mostrando a palavra, elas estão profetizando. Elas são 2 profetas que estão ali em posição de mostrar a verdade, são como atalaias. Elas vão estar gritando, incomodando a muitos, como João Batista incomodou. E vai dizer, isso aí está errado, isso está certo. Então ela vai gritar para os povos e ela vai incomodar. Por quê? Ela vai levar luz. E as trevas não querem luz, querem ficar nas trevas mais e mais. E elas vão ser como uma afronta para as trevas. Então, quando morrem, as trevas agradecem. E aí, queridos irmãos, quando a gente vê aqui no capítulo 11, que é muito importante, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Essas testemunhas, elas vão ser mortas no decorrer de 3 anos e meio. E seus corpos expostos, largados, para que ponha medo e as pessoas fiquem aterrorizadas de ver o que está acontecendo. Mas no final de 3 anos e meio, é o acordo de Deus com Daniel. Deus fala que é um tempo, 2 tempos e metade tempo para que haja um grande sofrimento, uma grande tribulação sobre a terra. Quando esse tempo finalizar, então depois de terminar esse tempo, essas testemunhas vão ressuscitar e diante de todos os olhos. As testemunhas, elas não vão ressuscitar do nada. Todos os olhos verão a sua ressurreição. Deus ali, ele não precisa esconder nada, ele quer mostrar mesmo e vai impactar todos que estiverem ali, que vão ver essas 2 testemunhas subindo. Mas quando você olha no versículo 7 e você pergunta quem são essas testemunhas, o versículo 7 vai dizer que essas 2 testemunhas, elas vão sofrer o ataque da besta e vão ser vencidas pela besta. Quando nós olhamos para os céus, nós vamos ver que lá no Mar de Vidro estará um grupo que ressuscitou depois que passou pela besta. Um grupo que ressuscitou depois que passou pela perseguição da besta e venceram. Queridos irmãos, essas 2 testemunhas, elas estão sempre descritas na Bíblia. Porque 2 testemunhas são questão, porque duas testemunhas apontam para a justiça. O objetivo de 2 testemunhas é o objetivo de justiça. Porque quando alguém era julgado, era necessário que houvesse 2 testemunhas. E 2 testemunhas poderiam condenar uma pessoa a perder a sua vida ali em Israel. Então os hebreus tinham muito cuidado que fossem 2 testemunhas
idôneas, porque a vida de outras pessoas estavam em risco. E quando nós olhamos aqui, nós estamos com duas testemunhas. E essas duas testemunhas, irmãos, são, no final, a restauração tão prometida, onde estará judeus e os gentios verdadeiros que vão ser restaurados, estarão profetizando, que estarão anunciando o Messias verdadeiro. Queridos irmãos, é por isso que eles morrem, é por isso que eles vão ser ressuscitados. Eles não são um objeto, eles não são uma só pessoa, é uma multidão de pessoas, judeus, gentios, profetizando nos últimos dias a verdade. Eles estarão aqui como testemunhas para mostrar para o mundo que eles serão condenados porque eles escolheram um caminho. Então nós vamos ver nesses últimos dias um grupo que vai se levantar na unção, como está profetizado por Joel. Como é que Joel profetiza? Joel profetiza que haverá o quê? O Espírito Santo sobre os povos, sobre toda a carne. E como que Joel fala? Joel profetiza que toda a carne vai experimentar da porção dobrada de Deus. Porque o Espírito Santo será derramado de uma forma tremenda e perfeita, maravilhosa nos últimos dias. Os homens serão cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus. Por isso são testemunhas verdadeiras. Por isso que eu digo que nos últimos dias não haverá espaço para crente morno, porque ou serão voltados para a frieza e escolherão seu caminho junto à besta, ou vão se fortalecer e ficar cheio dessa unção para combater e profetizar nos últimos dias. Nós veremos, irmãos, homens e mulheres profetizando e sendo testemunhas. É isso que Deus está falando. Quando ele põe lá no Antigo Testamento que precisa de duas testemunhas para condenar alguém, ele agora está com duas testemunhas sobre a terra profetizando. E aí você vai ver que eles vão profetizar 3 anos e meio, que é o tempo preciso dado por Daniel. E quando eles terminarem de profetizar esses 3 anos e meio, nós vamos ver que os corpos vão ficar caídos ali, porque durante esses 3 anos e meio as pessoas vão sendo morrendo, vão morrer, muitos vão morrer. Então as testemunhas elas irão morrer. Mas a palavra diz que quando tiver ali no mar de vidro estarão aqueles mártires, estarão ali aqueles que perdeu a vida e vão estar ali recebendo seus galardões. São essas testemunhas que vão estar no mar de vidro. E aí quando você continua, você vai ver assim, ó, E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, ressurreição, vindo de Deus, entrou neles. E puseram sobre os pés e caíram grande temor sobre os que viram. Nós estamos falando de ressurreição. Eles estão sendo Nós estamos falando de ressurreição, da primeira ressurreição. Esses homens, essas mulheres estão agora passando pela primeira ressurreição. Eles vão chegar ao céu. E aqui diz que cairá. E aqui você viu. E aqui, irmão, você vai ver. E caiu grande tremor. E aqui, irmãos, olha só, que eu quero deixar bem claro aqui. Eu espero que eu esteja conseguindo explicar direitinho. E puseram sobre os pés e caiu grande temor sobre os que os viram.
O arrebatamento está acontecendo nesse momento. Nós estamos vendo que todos os olhos verão a ressurreição. Não será algo escondido. Todos verão a ressurreição, verão que aqueles homens vão ressuscitar diante dos olhos deles, porque aquilo é para testemunho. Eles estão vendo e guardando, porque Deus está marcando, bem marcado, com claridade, porque Deus, ele não vem com injustiça, não, ele vem mostrar com clareza. Deus não esconde, Deus não camufla, é às claras. Então você percebe que os olhos estão vendo a ressurreição. E olha só, e ouviram uma grande voz do céu que dizia: suba cá. Então essas duas testemunhas, elas vão ouvir algo, elas vão dizer, o Senhor dizendo: suba cá. Ressurreição. Ressurreição. A primeira ressurreição. Eles estão subindo para serem galardoados. E aí, irmãos, não termina aí. Quem são? E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Irmãos, a pessoa diz que quando houver ressurreição, ninguém vai ver, os carros vão bater, os aviões, não sei o que, ninguém vai ver, vai sumir, tá conversando assim, some, puf, num passe de... Irmãos, não estamos no mundo de fantasia. Irmãos, não estamos no mundo hollywoodiano. Irmão, nós temos que estar com os pés dentro da Bíblia. Quantas vezes eu escuto os irmãos falando que as roupas vão ficar caídas e a pessoa vai subir, deve ser nua, né? E ninguém vai ver. Os carros batendo sem sentido. Irmãos, saiam dessa mentira. Isso é para um momento terrível que eles estão preparando antes do arrebatamento. Há um momento terrível que estão preparando, que as pessoas vão acreditar, ó, sumiu João, sumiu Maria, sumiu Joaquina. Irmãos, a ressurreição será diante dos olhos dos homens. E ainda diz: seus inimigos verão com os seus olhos. Os inimigos vão ver. E eles vão entrar em pânico, irmão, quando eles verem isso. Naquela mesma hora houve um grande terremoto. Caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E aí, irmãos, irmãos, quando nós estamos aqui, e agora eu vou explicar mais um pouquinho, que agora eu acho que já dá para entender, acho que já percebeu que nós estamos falando da primeira ressurreição e que todos os olhos verão isso, que aqueles homens, até os inimigos, vão ver a ressurreição, que será algo visível. E aí eu preciso voltar um pouquinho agora dentro dessas duas testemunhas que eu já expliquei aqui, mas as duas testemunhas vêm, ó, lá do passado, Deus vai colocando ela. E por que eu estou falando para você que estamos dentro da festa de Yom Teruah? Nós estamos dentro da festa de Yom Teruah porque eu estou vendo as trombetas estão tocando. Você está na 6ª trombeta e você está com 2 testemunhas. E aí você precisa da lei, você precisa da festa das trombetas para entender isso. Nas festas das trombetas, era uma festa que ela precisava acontecer na lua nova.
que é mais ou menos, que é a primeira festa. E a gente precisa entrar na festa das trombetas, que eu falo que ela marca esse arrebatamento aqui. Por que nós estamos dentro da festa das trombetas? Porque a festa da trombeta, irmãos, ela precisava acontecer, ela era a primeira festa a acontecer. É a primeira festa das 3 últimas festas de outono. Então, quando a festa das trombetas ela vai acontecer, é preciso que haja a lua nova. Mas a festa das trombetas, diferente de todas as outras festas, algo precisava acontecer. A festa das trombetas só acontecia quando surgia os primeiros raios da lua nova. Então tinha que se observar os primeiros raios da lua nova. O sacerdote, ele ficava no templo, aguardando o início dessa festa. Ele não poderia começar essa festa enquanto não viessem anunciando os primeiros raios da lua nova. E o primeiro homem que visse os primeiros raios da lua nova surgir no horizonte, eles corriam até o sacerdote e dizia: surgiu os primeiros raios da lua nova. E o sacerdote se mantia de pé. Ele não poderia dar início à festa das trombetas, porque era necessário 2 testemunhas. Quando a segunda testemunha chegava e dizia: vi os primeiros raios da lua nova, aí sim, era tocado as trombetas e dava-se início às festas das trombetas. As festas das trombetas, ela aponta para arrependimento. E o arrependimento vai preparar para chegar na segunda festa, que é a festa de Yom Kippur, que é onde os pecados do povo todo é perdoado. Você tem que passar primeiro pela festa das trombetas para chegar na festa de Yom Kippur. E é ligado a arrependimento. Quando a gente olha aqui as 2 testemunhas, nós vamos ver que elas estão com roupas de arrependimento, roupas de saco, roupas vestidas de cilício, que representa arrependimento. E aí as pessoas acham que essas 2 testemunhas vão aparecer vestidinhas de saco. Não, irmãos. Elas vão aparecer com total arrependimento. Gentios e judeus vão estar em total arrependimento nesse momento. Deus vai tocar de tal maneira, em uma restauração tremenda, que gentios e judeus vão estar em perfeito arrependimento e prostrado. São todos, claro, irmãos, que não são todos, mas um grupo vai se levantar aqui, de judeus e gentios arrependidos. É por isso que estão mostrando essas testemunhas aqui vestidas de saco, porque está ligado a arrependimento. E a festa de Yom e a festa das trombetas é a festa que marca arrependimento. O povo, ele vai ouvir e vai se arrepender, se preparando para entrar na festa do perdão, porque Deus precisa perdoar o povo. E aqui, irmãos, e aqui quando você vê isso aqui, você vê que para começar a festa das trombetas precisa de 2 testemunhas que cheguem correndo, anunciando que foram vistos a lua nova, os primeiros raios. Quando a gente chega aqui no livro de Apocalipse, aqui no Apocalipse, e quando você chega aqui no Apocalipse 12, e ouviram uma grande voz do céu que dizia: sobe cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os inimigos os viram. As 2 testemunhas, irmãs, vão subir ao céu, dando início
a festa das trombetas. É isso que está aqui. É isso que está acontecendo. Quando essas duas testemunhas sobem no arrebatamento, nós estamos dentro da festa das trombetas. Deus está realizando a primeira festa, que Ele está cumprindo. Então, ali dentro do Santo dos Santos, Jesus, como sumo sacerdote, vai receber no mar de vidro as duas testemunhas que irão receber seus galardões, aonde eles vão estar guardados. Porque agora o que nós veremos? As taças sendo derramadas sobre a terra. A ira de Deus será derramada sobre a terra. Então, quando a ira estiver sendo derramada sobre a terra, as duas testemunhas estão lá recebendo seus galardões. Por isso, irmãos, que nós vamos ver ali aqueles que passaram pela besta, pelo seu nome e venceram, porque são nada mais, nada menos do que as duas testemunhas que vão passar pela prova, profetizando, bendizendo ao Senhor. E quando elas falarem não chova, não vai chover, porque serão profetas cheios da unção do último dia, porque elas precisarão ser cheias de unção, cheias de poder para realizar sinais e prodígios como nunca houve na terra, mas que foi prometido pelo Senhor. Coisas maiores vocês farão. E essas duas testemunhas farão coisas que vocês não podem imaginar, nem eu, nesses últimos dias. Então, queridos irmãos, após os 3 anos e meio, essas duas testemunhas serão levadas diante de todos os olhos para o lugar santíssimo, e ali receberão seus galardões, irmãos. E a terra estará sofrendo, como diz aqui, terremoto, 7.000 homens mortos, e aí, irmãos, o terceiro ai vem para esse povo que vai estar aqui na terra. Então, só quero fechar com essa palavra, irmãos. Espero que tenha me feito entender que a festa de Yom Teruah, a festa das trombetas, nós vamos ver as trombetas tocando. Na sexta trombeta, Deus vai falar para as duas testemunhas: venha cá, porque o arrebatamento, e as duas testemunhas estão sinalizadas lá nas festas das trombetas, porque nas festas das trombetas precisava de duas testemunhas dizendo e anunciando que a lua nova tinha surgido. Então, irmão, quando houver essa chamada, a lua, irmão, ela estará apontando para a festa das trombetas. Será neste momento. Irmãos, a festa das trombetas, ela precisa acontecer na lua nova que dá início à festa de Israel das trombetas. Queridos irmãos, vamos saber precisamente quando isso vai acontecer lá no calendário. Eu não sei ainda, porque diz que os calendários serão mudados. Deus saberá, o calendário estará certo, mas será que nós vamos saber? Isso não me pergunte, porque ainda não sei. Mas se algum irmão souber, deixa aí nos comentários. Irmãos, não esqueçam de deixar seu like, compartilhar os vídeos e deixar os seus comentários aí, que é para ajudar esse vídeo aí a vários irmãos para eles serem abençoados com essa mensagem. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se Deus quiser.